de volta, né? Até levei as cadeiras já, inclusive mais cedo. Fazer uma missão ali, depois fui lá. Como de costume, tem os avisos, né? Culto do meio-dia e culto da manhã mais EVD 8h30 em todos os santuários. Leve algo para o café. Um cuscuz, um pão, leite, café mesmo, leite, fruta também. Esses são os dois avisos que tem. Só que eles, como atualizou muito em cima da hora, acabou que a informação sobre o encontro com Deus já começou. O aplicativo da igreja já avisou ontem, não, hoje de manhã, que já estão abertas as inscrições. Não deu tempo de colocar no PDF. Então a gente tem que reforçar esse aviso que as inscrições para o encontro com Deus de mulheres começou e depois vem a dos homens. Vai ser mês que vem, inclusive. Vamos lá, entrando no estudo aqui. O nosso tema é o ID que multiplica vidas. O texto base está lá em Mateus 28, 19 e 20 e João 15, 16. Bom, como um cristão, fui pegar a Bíblia. É até estranho começar a falar alguma coisa sobre a palavra e não pegar a Bíblia, né? E já separei aqui Mateus 28, 19 e 20, que fala... Não, acabei de perder já. Então, beleza. Mateus 28. Abriu 23, está errado. 28, 19 e 20, dois versículos. Bom, que vai deixar aberto para mais tarde, né? Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. João 15,16 fala: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo pedirem ao meu Pai em meu nome, eu lhes concedo. Esses são os dois versículos básicos do nosso estudo ID e multiplicar, que é o ID que multiplica a vida. E aí vamos entrar aqui no estudo, com a introdução. Recentemente, todas as células da nossa igreja mãe foram convocadas para realizar o ID fora dos lares. Como eu falei, a gente está voltando para as casas. Mês passado a gente estava fora das casas, né, fazendo o ID, né, nas ruas, porta de casa, em hospitais que aceitavam, claro, a nossa visita, praças. Saímos pelas ruas de Parauapebas, levando a palavra de Jesus para os quatro cantos das cidades, e vidas foram alcançadas de maneira poderosa. Essa experiência foi única, marcou a história da igreja e terminou com uma grande festa de todas as células reunidas em celebração. Agora chegou a nossa vez de continuar o ID, pois o chamado da multiplicação não pode parar. Ele deve ecoar na eternidade. Jesus nos chamou aí a fazer discípulos. Esse chamado é para todos os que o seguem. Importante isso, né? Todos que o seguem. Ele nos escolheu para dar frutos que permaneçam, como eu li em João 15,16. Não basta apenas crer, precisamos compartilhar nossa fé e multiplicar a vida em Cristo e em nós, assim como as células do corpo se multiplicam para dar vida. Cada casa é chamada a ser uma igreja viva. E aí a gente entra na nossa primeira lição, que vai ficar com o irmão Apolo. Ontem, quando eu estava vindo da igreja, eu falei que ia fazer a célula todinha, não ia indicar ninguém para tópico 1, 2 ou 3, que geralmente nosso estudo eles têm entre 3 e 4 tópicos, e esse vai ver com 4 tópicos. Mas eu não passei a direção para ninguém, porque tem muitos irmãos que estão viajando, outros não são muito assim, são um pouco tímidos, né, para falar. Então eu falei que ia falar todo o tópico, mas eles preferiram, né, se manifestou no meu privado e disse que queria me ajudar. Eu falei, amém, então bora. Mas aqui para vocês eu vou trazer o tópico 1, tá?
não só o que está escrito, mas o meu entendimento. E aí o tópico 1 fala, o id de Deus é um envio pessoal. Que foi o que eu acabei de ler lá em Mateus 28, 19 e 20. E antes de entrar no entendimento aqui, o que ele quer dizer com o id de Deus é um envio pessoal. Cada um tem o seu chamado para fazer o id de Deus. Não basta só a gente querer copiar estratégia ou formas que os outros falam de maneira talvez mais eloquente, bonita, difícil. Porque na verdade, quando você fala de Jesus para as pessoas, você não pode falar de uma forma que venha complicar. Jesus na verdade vem para trazer a entendimento entre as pessoas. Tá? Então a gente não pode querer colocar algo que é nosso, sempre pedir para que Deus esteja na frente desse projeto. Ah, não, mas eu não sei falar, eu não tenho coragem, eu não sei o que, não sei. Às vezes você, beleza, eu até entendo que muitas vezes a pessoa não tem coragem nem de fazer o que eu estou fazendo, gravando vídeo, postando em redes sociais, porque não se acha capaz, mas você está errado. Você pode fazer não só isso aqui, mas muito mais. Quando ele fala que o envio, o id de Deus é um envio pessoal, é exatamente isso. Cada um tem o seu chamado para determinadas obras e formas de fazer o id. Você pode muito bem começar dentro da sua casa, com seus familiares e, consequentemente, partindo com os vizinhos, amigos, e você vai chegar num ponto que quando você conhecer qualquer pessoa, independente da idade ou do sexo, você vai conseguir falar de Deus. Graças a Deus, e eu dou muito graças a Deus por isso, porque eu já tive muita facilidade, já tenho facilidade de falar, e ultimamente eu tenho feito até mais que isso. Quando eu termino uma corrida de Uber, quando eu pego o 199, né, paga 9,99, e eu tô saindo, e se for na porta do santuário que eu faço parte da igreja, eu já faço o convite. É claro que antes eu pergunto também se a pessoa é cristã ou se está ativa, né? Porque às vezes é cristão, mas está distanciado. Se a pessoa é cristã e está ativa, eu falo, meu irmão, então vai para sua igreja, fique com Deus, o Pai do Senhor, né? Com alegria, que é como a gente se cumprimenta. Mas se a pessoa não estiver na fé ou se estiver distante, aí eu já aproveito e faço o convite. E falo dos cultos, falo dos horários, e falo que ela será muito bem-vinda, seja, né, aqui lá na sede, quando ela avisa desse 99, ou aqui no Tropical. Mas acontece mais lá na sede. Mas eu sempre falo do Tropical, olha, se você mora no Tropical, a gente também tem um santuário. Então, assim, parece difícil para as pessoas, mas Deus tem me despertado isso. E eu creio que isso vem de Deus, porque, para falar a verdade, cara, acabou minha corrida, eu quero descer da moto, eu quero ir embora para onde eu tenho que ir. Mas aí Deus fica no caminho, Deus fica falando, não deixa de falar, não deixa de falar. Então eu não perco a oportunidade. E até mais que isso. Um dia desse mesmo a gente estava vindo do serviço, eu falando, e a gasolina acabou. O abençoado esqueceu de abastecer a moto. E estava bem pertinho do posto. Aí eu empurrei um pouco a moto com ele, e a moto pegou, ele foi. Aí só deu um balãozinho assim, e eu atravessei, né? E aí tinha uma frentista. A uma foi atender ele e a outra estava sentada mexendo no celular. E aí eu fiz o convite para ela participar também da festa que estava tendo aqui na igreja mãe do Santuário Vila Rica, que eu participei lá das festas. E assim, são coisas que não estava programado, não eram coisas que eu queria, mas eu fiz, por obediência. E claro, como falou o texto, o título, o id de Deus é algo pessoal. Às vezes vai ter pessoas como eu que vai conseguir falar com facilidade, mas às vezes você é uma pessoa que não tem ainda facilidade. Mas se você tem a vontade de aprender a fazer isso, você pode pedir para Deus, tá bom? Mas entrando no que está dizendo aqui no texto, a gente vai ler para ficar mais entendido ainda, né? Eu trouxe algo pessoal e um entendimento meu, agora para complementar. Não podemos esperar que apenas líderes ou pastores cumpram a missão. O id de Jesus é um chamado individual e intransferível, exatamente como eu falei, cada um tem o seu jeito de agir, não tem como você ficar copiando os outros, é o seu jeito. Cada crente é enviado, o reino de Deus avança quando cada um entende, eu sou um missionário onde estou. É exatamente isso, portanto, a gente não deve se apegar a horário, a condição, a situação. Se você sentiu de Deus falar de Deus, só vai falar, não fica se amarrando, né? E aí ele fala aqui uma pequena parte do versículo, né, que eu li para vocês. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. E a reflexão deste tópico fica. Portanto, a reflexão fica. Você tem vivido como alguém enviado por Jesus?
Porque muitas das vezes a gente vai ter o chamado de fazer algo, mas não vai fazer porque vai se achar talvez não capaz, não promissor, não completo. E aí vem aquelas dúvidas. Então assim, se você realmente tem esse chamado, não diga não, diga sim. Se tem dificuldade, peça a Deus que Ele vai te ajudar. E é isso. Entrando na lição 2, multiplicar é o sinal de uma fé viva. Lá em João 15:16 fala sobre isso, um pouquinho mais, né? E isso é verdade. Multiplicar é um sinal de uma fé viva. Por quê? Porque se você multiplica, você está dando frutos. Consequentemente, você está sendo um ramo bom. Então, a gente tem que sempre multiplicar tudo aquilo que a gente absorve dentro da igreja. Seja nos cultos que você participa, seja da EBD, seja de um louvor que você ouve, seja de tudo isso, você tem que estar sempre multiplicando na vida das pessoas. Trazendo. Eu sei que é difícil porque muitas das vezes a gente também sofre muitos ataques. E nesses ataques acaba que a gente dá um deslize, né? Ultimamente mesmo eu tenho, pela graça de Deus, conseguido superar algumas barreiras aí de dificuldades com meus familiares, mas em alguns momentos ainda dou um vacilo. E eu sei que isso não é uma coisa boa. Então eu peço para que Deus venha me limpar disso, para que eu realmente mostre os frutos bons. Porque muitas das vezes é fácil você falar com a pessoa que você não tem intimidade. É estranho eu falar isso, mas é a verdade. Eu tenho mais facilidade de falar com a pessoa que eu não tenho intimidade do que com alguém que eu tenho intimidade. Porque eu sei que pela minha intimidade, ela vai saber algumas coisas que eu já fiz. E eu às vezes me sinto assim meio desconfortável. Mas eu consigo superar com facilidade porque eu creio que Deus já me perdoou. Mas mesmo assim, essa questão de multiplicar, a gente não pode deixar de parar, tá? Porque é exatamente que vai estar a nossa fé, né? Que é o sinal da nossa fé viva. Que a gente crê, que a gente acredita, que a gente quer aquilo com outras pessoas. Mas, para complementar, eu vou entrar no entendimento do texto. Jesus disse que fomos escolhidos para dar fruto. A multiplicação não é um peso, mas é a evidência que estamos ligados à videira verdadeira. Uma célula saudável naturalmente cresce e se multiplica. Assim é também como o discípulo saudável. Ele gera novos discípulos. Multiplicar não é obrigação, é consequência de vida de Cristo em nós. Tá. E aqui, esse entendimento aqui do nosso irmão que fez esse tópico, ele quis focar exatamente na questão da multiplicação, que é um período que acontece aqui nas nossas células. E toda liderança tem toda liderança quer multiplicar, sempre quando chega o período exato. Só que isso tem que ser uma multiplicação saudável, não pode ser uma multiplicação só por emoção, ou muito menos porque você está empurrando a pessoa a querer multiplicar. Porque imagina só, você pegar um irmão aqui, falar, olha, você vai ser líder da célula e agora vai ser célula sua. O cara não tem nenhum chamado, o cara não entende nada, não tem compromisso, não quer nada com nada. Como é que ele vai fazer essa célula? Essa célula vai nascer e vai morrer. E a culpa vai ser de quem? De quem indicou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da célula, porque é algo sério, é algo que dá trabalho. As pessoas muitas das vezes vão te ignorar. Você tem que ter aquele nível de maturidade absurdo, aquela proximidade com Deus, para falar, meu Deus, eu não entendo por que está acontecendo isso, mas eu te dou glória. E continuar o processo, porque se você fraquejar, vai ser pior. Na questão de desistir, que eu falo, né? Fraquejar. Mas não desistir, persistir e acreditar que Deus vai dar vitória nessa luta, porque realmente luta, mexer com pessoas não é fácil. E todos entendem muito bem isso quando eu falo. Dos menores aos maiores, né? E aí ele fala um pequena parte do versículo lá, que é João 15:16. Eu escolhi para irem dar fruto que permanece. E a reflexão desse tópico é: quem está sendo alcançado por sua fé? Quem está sendo alcançado por causa da sua fé, né? A gente tem que ter uma vida realmente plantada em Cristo para poder, firmada e plantada em Cristo para poder dar esses frutos e poder entregar essa fé com qualidade para as pessoas. Porque a conversa que a gente vê hoje, quando a pessoa se aproxima de você, fala assim, tá difícil, não sei o que, bababá. E aí você que está realmente na fé, ligado na videira e dando frutos, você tem que falar, cara, tá difícil, mas Deus é bom, Deus vai dar vitória. Por mais que os nossos olhos não vejam, pela fé a gente vê a vitória. Proferindo, falando palavras mesmo de alegria, de vitória.
porque isso traz o espírito da pessoa, não só para o seu, mas para o espírito da pessoa. E muitas vezes, como eu falo, até pessoas dentro da igreja, dentro de casa, quando ainda está resmungando, você tem que estar ali sempre falando coisas boas para poder gerar frutos bons na vida dessas pessoas, tá bom? E agora a gente chegou na terceira lição, que é onde exatamente eu vou entrar hoje à noite, né? Lembrando, pessoal, que eu não fiz nenhum texto, nenhum teste assim preparatório, coisa do tipo. Isso aqui eu estou gravando e estou lendo e estou mandando pela graça de Cristo, apesar que eu não comecei orando, mas foi um erro, não tenho para. Mas a gente vai orar para fechar. Apesar que eu não gosto muito de orar me gravando, porque parece meio, eu fico naquela cisma do versículo que a gente tem que fechar nossa porta e orar em secreto, porque eu não quero aqui querer me aparecer, olha como ele é religioso. Então não vou orar não, deixa quieto. Vamos lá, lição 3. A multiplicação é um eco na eternidade. Em Atos 2,46 fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu pegar bem aqui o Atos. Vou deixar aqui o telefone. Queria botar bem aqui assim, mas está aparecendo. Esse fio tá meio torto, mas eu acho que vai dar certo. Atos, minha perna está começando a dar câmbio. Vou segurar até o final agora. Atos 2. Atos 2, 26. Não, 46. Atos 2, 46. Diariamente preserve unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, com e tocavam as suas refeições com alegria e singela de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dá um minuto aqui, né? Meu pai de novo, eu falei que ele ia levar. Lava ele saindo, isso é muito teimoso. Mas vamos lá, vamos focar aqui. O que eu acabei de ler, vou repetir, que até perdi o foco. Diariamente preservem unanimemente no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. O que ele quer dizer com diariamente preservar unânimes no templo? Nada mais que na igreja, né? Onde a gente se reúne. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nada mais que o alimento também a gente está falando aqui, né? E esse em casa é quando você vai na casa de um irmão e leva algo para compartilhar essa refeição com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contavam com singeleza de todo o povo, sempre dando glória a Deus em todos os momentos, né? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, no caso nosso Pai Deus, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, dia a dia. Acrescentava não só a alegria, não só o alimento, mas a saúde, a vida também em cada um desses irmãos. Deixa eu até aproveitar. Vou marcar bem aqui com essa página que está saindo. E aí ele fala aqui: a multiplicação não é com a eternidade. Nada mais do que o que ele quer dizer com esse tópico. Quando você faz algo aqui nesse mundo, tudo reflete no mundo espiritual. Então a gente tem que realmente fazer as coisas, por mais que a gente não veja com nossos olhos físicos, mas no mundo espiritual está sendo gerado semente boa, está sendo gerado frutos bons na nossa vida, na sua vida, tá? Então a multiplicação, ela é realmente isso: multiplicar em fé, multiplicar em harmonia, multiplicar em alegria na vida de todos os nossos irmãos. Nossa, mas eu estou passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, como é que eu vou fazer isso? Acreditando em Deus, dando glória a Deus, pedindo a Deus forças, para que você possa ser uma fonte mesmo de energia para outros irmãos. Possivelmente possa estar passando por lutas talvez mais difíceis que você, né? Porque a gente tende a querer dizer que as nossas lutas são grandes, mas a gente não sabe o que os outros também estão passando. Mas aí, entrando aqui na leitura, para ter um entendimento a mais, e se não ficar entendido, a gente vai explicar. O irmão completou aqui: a igreja primitiva se reunia de casa em casa. Cada lar se transformava em um ponto de multiplicação do reino, né? Bem parecido com as células que a gente vive hoje. Quando abrimos a nossa casa e nossa vida e nossas casas,
elas se tornam faróis que iluminam a comunidade. Então, cada ponto que tem de célula hoje reunido na nossa igreja, na casa dos irmãos e irmãs, são pontos, né, se tornam faróis que iluminam a comunidade, aquela comunidade, aquele bairro, aquela rua, amém? Cada célula é uma nova chance de alguém conhecer a Cristo. É por isso que a gente tem que estar sempre convidando. Mas esse meu vizinho, ele passa dias e dias só tomando cachaça, ele não quer papo com Deus, e eu convido, e ele não quer nada com nada, não dá uma brecha. A gente vê os movimentos que ele sai, mas não deixa de convidar. Porque se você está vendo isso, você tem a oportunidade de trazer esse irmão para a fé. Amém? E aí ele continua falando, cada célula é uma nova chance de alguém conhecer a Cristo. Uma célula multiplicada é uma família mais alcançada pelo amor de Deus. E é exatamente isso. Quando a gente multiplicar a nossa fé, multiplicar a nossa célula, ela vai multiplicar a fé de outros irmãos, em outras comunidades, em outros pontos, em outras ruas, em outros bairros, amém? E o amor de Cristo, o amor de Deus vai estar plantado naquele ambiente. E aí ele traz um pouquinho do versículo, né, que eu li para vocês. Partam o pão de casa em casa, e o Senhor lhe acrescentará diariamente os que iam sendo salvos. Acrescentar exatamente a questão, como eu falei, não só do alimento, mas em amor, em paz, em alegria, em comunhão, com todos, né? E a reflexão que fica desse terceiro tópico é: sua casa pode ser resposta para a salvação de muitos. Exatamente isso, porque muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis em ir para templos, ir para santuários, ir para a igreja. Alguns já foram decepcionados e não foram, e saíram doentes, né, por assim dizer, e não deram mais chance nenhuma a outro ministério, a outra obra, a outra. E aí sua célula pode ser um caminho de restauração, de salvação para essas famílias, para essa vida, consequentemente, amém? Então a gente tem que estar sempre convidando as pessoas para que a gente possa, para que a nossa casa se torne um ponto de salvação para muitos. E a pergunta fica, né? Uma pergunta reflexiva que cada um pode responder para si mesmo. Claro. Sua célula tem sido um sinal de vida para outras famílias? Essa célula aqui, meus irmãos, ela não é só a célula íntima do hábito, eu sempre digo isso. Às vezes que eu vou falar a minha célula, eu falo, não, a célula é de Cristo e de todos os irmãos. Então, essa célula aqui é nossa. Então, a gente tem que levar um pouquinho disso aqui que a gente está aprendendo para dentro de nossas casas, para que a gente possa plantar e fazer o ID na vida desses nossos irmãos, porque realmente não é fácil. Parece que o pai já está indo, eu vou botar fechado. Mas deixa ele. Falei com ele que eu ia ajudar ele está teimando em ir sozinho, depois chega cansado. O cara tem 70 anos, esse meu pai é uma benção. Vamos lá, lição 4. O legado de um discípulo é gerar discípulos, segundo Timóteo 2:2. E é exatamente isso, né? A gente como discípulo, nosso principal ponto de referência é Cristo e consequentemente somos discípulos de Cristo, e a gente tem que trabalhar para a gente melhorar. A gente tem que trabalhar em gerar outros discípulos, porque seria muito fácil, eu sou discípulo de Cristo, mas não trabalho na vida de outros irmãos, de outras irmãs. Se você realmente é discípulo de Cristo, você tem que trabalhar na vida de outras pessoas, para que isso se reflete de uma forma positiva e você vai crescer, porque quando a gente ensina outras pessoas, aí que a gente realmente aprende. É difícil? É, mas com Cristo, pedindo sempre discernimento e acompanhamento, e orando e buscando na palavra, você vai entender muito mais do que você já entende, porque possivelmente você já entende muito, mas você vai entender muito mais e vai buscar em Cristo essa mudança, essa melhora e esse aperfeiçoamento na palavra, né? E aqui no que o irmão de 2 Timóteo, claro. Deixa eu ler aqui 2 Timóteo para todos ficarem. É 2 Timóteo? É 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:2, bem no começo. E o que você ouviu de mim na presença de muitos testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros, idôneos para transmitir a outros. É exatamente isso. O que você tem aprendido com Deus, na palavra, com Cristo, na sua caminhada, você tem que passar para outras pessoas. Aí você pode falar assim, não, mas eu sou um novo convertido, eu cheguei agora. Então, amigo, busque conhecimento, busque se aperfeiçoar na palavra, busque intimidade com Deus, porque é o melhor. Peça para Ele lhe ajudar, porque não basta se você focar num curso de teologia e aí você não tem coragem de sair para evangelizar pessoas. Entende o que eu quero dizer? A instrução do homem, ela é boa, ela não é ruim,
Você tem que estudar, sim, mas você deve buscar primeiramente em Cristo, para que Ele realmente venha trazer, Ele venha fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque cada um tem seu chamado, de uma forma específica, como foi falado lá no começo. O ID, ele é algo individual e intransferível. Cada um aqui tem o seu jeito de falar, a sua forma de falar, a sua forma de transmitir o amor de Cristo também. Às vezes é nem com palavras, é com gestos, é com ações, e as pessoas vão ver isso em você. E agora entrando na parte do texto aqui do tópico, né? O apóstolo Paulo instruiu Timóteo a transmitir o que recebeu a outros, que também ensinaria a mais pessoas. Esse é o ciclo da multiplicação espiritual. Discípulos que formam discípulos, geração após geração. A maior herança que podemos deixar não é o material, mas o espiritual, vidas transformadas em Cristo. Porque na verdade você pode deixar uma montanha de tesouros absurdos, mas é isso tudo tudo isso com o tempo vai acabar. Agora o que você deixa plantado no mundo espiritual vai gerar frutos pela eternidade. Então é importante que a gente foque em Cristo, né? Como é falado em outra passagem, que eu não vou citar exatamente onde, não me lembro, mas buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tinha muita dificuldade em entender isso, mas graças a Deus, pela graça de Deus, eu consigo entender hoje com plena convicção e sei que o meu foco é em Cristo. É claro, não estou dizendo que eu não estou aqui, quer dizer que você não quer uma casa boa, um carro bom, bens, não, eu quero, mas conforme a graça de Deus vai me permitindo ter isso. Se for para ter, amém. Se não for para ter, amém também. Mas o meu foco é Cristo. Amém? É o amor dele e eu quero gerar frutos no mundo espiritual para gerar, plantar no mundo espiritual para gerar frutos na minha vida. Consequentemente, esses frutos nessa vida aqui, no carnal, vão ser refletidos pela graça de Cristo também. Amém? E aí ele fala um pouquinho do versículo que eu acabei de ler, que é 2 Timóteo 2,2. O que de mim ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E a reflexão desse tópico é: discípulos não se acumulam, eles se multiplicam. Não adianta de nada a gente estar... Isso eu tenho pensado bastante, na verdade, ultimamente. Não adianta de nada a gente estar indo na igreja com muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs. Tem louvor, tem palavra, tem gente que está na porta, tem gente que está servindo aqui, tem gente que está servindo, mas quando sai da igreja não faz nada. Eu tenho ficado muito incomodado com isso, mas assim, para eu poder mostrar resultados, eu tenho que fazer. Então, quando eu saio da igreja, pela graça de Deus, eu sempre falo, pela misericórdia dele, eu tenho saído, eu tenho evangelizado de uma forma simples, sim, mas eu sei que esse simples vai gerar resultados na vida dessas pessoas. E eu gostaria muito de ver outros irmãos fazendo isso, porque esse é o nosso papel. Não é só aquele movimento bonito que todo mundo posta no Instagram e tal. Isso também é importante, é muito importante. E infelizmente ainda não acontece quando a gente pede o pessoal postar, o pessoal republicar as coisas. Mas o que eu quero dizer é, a gente tem que focar não só nessas coisas das mídias sociais, mas fazer o pessoal mesmo, fazer o porta a porta, convidar o vizinho, convidar o amigo, convidar o primo, convidar os familiares, e não só ser um evangelista de aquário também, não criticando quem faz isso, mas assim, é muito fácil, né? Vamos buscar mesmo, existe uma gama gigante aí de pessoas necessitando da palavra, e a gente tende a infelizmente fazer esse id de aquário. O que é o id de aquário? Assim, né? Não entendi o que quer dizer. É ir em outros ministérios, saber que o irmão faz parte do ministério e ficar convidando para a tua igreja. Meu irmão vai convidar outros que não fazem parte da tua igreja. Um irmão, que eu sempre vou chamar isso de irmão, os que não estão na fé ainda, na fé de Cristo. Estão no mundão aí solto na mesa de bar, estão em praças, estão em festas. Vai convidar essas pessoas que precisam mesmo. Não dizendo que, né, tem pessoas também dentro do nosso ministério que precisam, e precisamos cuidar deles. Mas o ID de verdade é aquele que vai mesmo na pessoa que está ali dentro do mundão mesmo, no pecado. É claro que para isso você tem que santificar, você tem que buscar em Deus, tem que orar. É um processo, porque se você for de cara limpa, você passa vergonha. Então, muito cuidado. Mas vai com discernimento, pedindo a Deus entendimento, porque você chega a esse nível espiritual. E eu creio que cada um aqui pode fazer isso. Pelos olhos da fé eu creio, em nome de Jesus. E a nossa conclusão ficou: fomos chamados não
para crer, mas para ir e frutificar. O id de Deus não é uma sugestão, é um mandado para toda a igreja. Assim como uma célula do corpo só cumpre sua função se multiplicar. Cada discípulo se cumpre sua missão quando gera novos discípulos. A multiplicação é o coração do reino. Vidas alcançadas, casas transformadas, cidades impactadas. E aí Marcos 16, 15 fala: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando ele fala todo mundo, a gente tem logo a visão de, quer dizer, eu tinha essa visão, quando falava todo mundo, né? Eu tenho que ir para outro continente, eu tenho que ir para outro lado do mundo. Cara, ide a todo mundo é bem aqui, do lado do teu vizinho. Ide a todo mundo é dentro da tua escola. Ide a todo mundo é no teu trabalho. Ide a todo mundo é em todo momento que você tiver e ver uma pessoa que você nunca falou com ela, mas você sente que ali aquela pessoa precisa ouvir uma palavra de Deus. É exatamente esse momento que você tem que falar de Cristo para essa pessoa, amém? E não se apegar à sua dificuldade, à sua pronúncia, ao seu vestimenta. Cara, só fala de Cristo e fala assim, ó, Deus mandou de dizer isso, porque foi Deus. O diabo não mandou tu falar de Deus não, viu? É Deus que te mandou tu falar de Deus para aquela pessoa. Vai saber o que se passa na cabeça dessa pessoa. Às vezes a pessoa está pensando em se matar. Está pensando em se matar os filhos. Não é, e só Deus para segurar a barra dessa pessoa, para frear aquele momento de loucura. Porque se não for de Deus, a pessoa dá continuidade e vira mais uma tragédia, infelizmente. Tá bem? Então a gente não pode se apegar à nossa dificuldade, se apega em Cristo. E Ele vai te dar discernimento e coragem para fazer muito mais. Se tem coragem, declare. Aí essa frase aqui é top. Senhor, eis-me aqui, quero viver o teu id, frutificar em mim a célula e ver a minha vida multiplicar teu reino na terra. E que esse estudo sobre, sei lá, ficou doido, sobre o id e multiplicar vidas, a gente realmente viva isso com seriedade. Eu sei que talvez hoje nem todos consigam absorver tudo que foi falado, mas que você não venha se apegar às suas dificuldades, à sua pronúncia, à sua forma de falar, de agir, mas se apegue a Cristo, porque Ele vai te trazer o melhor sempre. Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E esse vídeo vai ser de uma forma tão completa e tão bonita que só com o tempo você vai entender o que eu estou dizendo. Só o tempo, mas se dedique a ser um bom discípulo, a frutificar, a viver em fé, a viver em paz com os irmãos, e mesmo independente das dificuldades que a gente pode enfrentar diariamente, a gente sempre esteja olhando para Cristo, porque é só Ele que vai nos suportar, fazer a gente suportar esses momentos. Amém? Que todos fiquem com Deus. Eu não vou orar porque eu não quero ficar aqui me gravando orando. Eu acho meio ridículo isso. Eu prefiro fazer minha oração no particular. Mas que você entenda bem essa palavra em nome de Jesus. Amém. Deus com Deus. Tchau.